Estamos aqui a mais uma noite, dessa vez nós vamos trabalhar a cultura da batata doce. Nós temos dois temas para ser discutido hoje, que são controle de plantas daninhas, adubações e método de irrigação. A equipe que está presente é Richard Silva, eu, Sara Raquel, Kelly Monique, Matheus Emanuel, Wilane Bruna e Franciele Germano, que não pôde estar presente por falta de energia e internet da cidade, mas que ficou responsável pela produção dos slides e pela separação de texto de cada uma das equipes. Os tópicos apresentados serão a apresentação de plantas daninhas, que serão feitas por Sara Raquel, Kelly Monique, a apresentação da adubação geral, que será feita por mim, e a apresentação dos métodos de irrigação, que será feito por Matheus Emanuel e Wilane Bruna, considerações finais, referências e agradecimentos. Lembrando que todos os tópicos foram retirados e feitos pelo site da Embrapa. Então, nós vamos dar continuidade falando sobre o controle de plantas daninhas, que ficarão responsáveis pela fala. Sara e Kelly estão com a fala. Obrigada, amigo Richard. Eu sou a Sara. E, primeiro, para dar início, eu vou explicar um pouco, em curtas palavras, o que é planta daninha. Planta daninha é aquela planta que nasce no meio da cultura para disputar pelo nutriente do solo, por luz, por água, e que dificulta o processo de crescimento, o processo de fotossíntese da cultura. E essas plantas, geralmente, elas não servem para nada, pois não dá fruto, não é comestível, então ela só está ali mesmo para atrapalhar. Passo agora a fala para minha colega Kelly Monique, que ela vai dar continuidade. Assim, o ideal é que na cultura da batata não haja nenhum sofrimento, não haja nenhuma influência de planta daninha. O que a grande característica das plantas daninhas o seu maior malefício é sua disputa por água, nutriente e luz. É bom lembrar que, em alguns casos, tem efeito alelopático. Os efeitos mais danosos dessa competição são na primeira metade do ciclo do seu desenvolvimento da cultura, isto até os primeiros 30 a 50 dias. No final do ciclo, o efeito das plantas daninhas não se reflete muito na produção, mas o mato pode se designar assim por mato porque assim, ela é uma planta não cultivada, não tem nenhum serventia, além de só poder dificultar fisicamente o processo de colheita. E dentro da dinâmica do desenvolvimento das plantas daninhas, é importante sempre reduzir a reserva de suas sementes no solo e não deixar produzir as sementes na área, porque assim, as plantas daninhas têm muita facilidade para se desenvolver em qualquer ambiente, elas germinam em um fluxo sucessivo e as suas sementes são adaptadas de forma especial que facilita a sua dissertação, seja ela até pelo vento, também pela água, porque ela se adapta facilmente em qualquer ambiente e por isso se expande facilmente. E um grande exemplo é o carrapicho, porque tipo assim que entramos em qualquer terreno, se ali tiver alguma carrapicho, ela pode grudar em sua roupa e assim que você se locomover, esse carrapicho pode cair no chão e ali ela pode crescer. Então a grande característica das plantas daninhas é isso. Ela pode se locomover também por vento e por água. Essa é a sua grande característica. E as plantas de batata não competem vigorosamente no início do seu desenvolvimento com as plantas daninhas, sendo que sua habilidade de competição está diretamente relacionada com o estado de dormência, a capacidade de brotação e a ocorrência de crescimento inicial rápido para a produção de grande área foliar para sombreamento do solo e das plantas daninhas, porque assim, as plantas daninhas não se desenvolvem melhor, porque em área onde tem sombra, as plantas daninhas não têm um grande crescimento, porque ela depende mais da luz solar. A estabilidade depende também da arquitetura da planta, que varia entre cultivares. Agora passo a fala para a Sara. Bom, dando continuidade, agora eu vou falar como prevenir, e controlar essas plantas daninhas. As plantas daninhas, o método mais utilizado para o controle dela, até mesmo prevenir, é a rotação de cultura,
é o plantio adequado e espaçamento. Mas só isso não basta, certo? A rotação de cultura, eu acredito que todos saibam, mas eu vou explicar mesmo assim. A rotação de cultura é quando você pega um determinado hectare, planta uma determinada cultura, por exemplo, a batata doce, e logo após a sua colheita, você faz a correção adequada do solo e planta outro tipo de cultura. Por exemplo, pode ser uma raiz tuberosas ou algum tipo de grão, ou legumes, né? Hortaliça. Isso seria uma rotação de cultura. E só que isso não basta, né? Não basta só a rotação, o plantio adequado e o espaçamento. Também é necessário ser feito o pré-plantio e o pós-plantio. O pré-plantio vai preparar o solo para receber, né, a cultura da batata doce. E nisso eles vão fazer toda a correção adequada para preparar o solo com os nutrientes que a batata doce necessita para se desenvolver. E após a batata doce ser colhida, tem um processo de pós-plantio, né, que já é quando já é feita a colheita, que você vai fazer toda a correção para receber uma outra cultura, né, na rotação de cultura, e também assim serve para prevenir que as sementes da planta daninha se espalhem ou fiquem no solo, que acabe caindo no solo a semente e fique para se proliferar para atrapalhar uma outra cultura. Então, é necessário fazer esse processo de pré e pós-plantio para ter esse controle, para remover resquícios de semente da planta daninha, assim diminuir as chances de ter planta daninha no meio da cultura. Ok. Dando continuidade, nós agora vamos falar um pouco sobre a adubação da batata doce. Então, é muito importante aqui, eu trouxe 2 exemplos e 2 tabelas sobre nutrientes de São Paulo e Minas Gerais, e também sobre macros e micronutrientes, mostrando a quantidade exemplar de quilogramas e gramas de cada um que são utilizados. É muito importante a gente dizer que existe uma época que a cultura da batata ela vai necessitar praticamente de todos os nutrientes disponíveis em quantidade relativamente alta, porque vai chegar uma certa quantidade de tempo que ela necessita praticamente de tudo isso. Então, a fase de enchimento de tubulações é uma fase crítica em que a disponibilidade dos nutrientes, esses nutrientes que aparecem nesses quadros, que são uma disponibilidade de nutrientes e água no solo, deve ser levada no período de acumulação da matéria seca, ou seja, na utilização do momento seco daquela determinada área de hectares. Então, a matéria seca ela vai ter uma absorção de nutrientes que são muito rápidas. E a análise de tecidos vegetais serão realizadas em laboratórios dentro de um meio eficiente para monitorar o seu estado nutricional. É muito importante falar que quase todas as partes da planta da batata têm sido utilizadas para avaliar o estudo nutricional, tais como fiocitos, pelicitos, folhas, caule, raízes e tubérculos. Então, para a interação do resultado de análise, a gente vai ter as imagens dos quadros aí abaixo que mostram um pouco sobre cada uma das cidades, e também é muito importante nós relatarmos um pouco sobre os sintomas de deficiência, como, por exemplo, a falta de nitrogênio pode trazer as folhas de maneira mais velhas, as plantas ficam um pouco vigorosas e o crescimento lento. Já a falta de magnésio vai trazer um amadurecimento de nervuras e permanecem as margens verdes, mas só que a folha vai estar morrendo sem a gente perceber. Já a falta de cobre vai trazer um sintoma de carência que ocorre imediatamente nas folhas mais novas, que são aquelas folhas que estão nascendo, ainda crescendo e se desenvolvendo. E a falta de ferro vai influenciar internavelmente nas folhas jovens, enquanto as nervuras permanecem verdes. Nós vamos ter a respeito também a adubação mineral, ou seja, a adubação mineral ela está dentro de uma adubação nitrogenada, que depende da época do plantio, devendo se aplicar em menores doses sob temperatura mais elevada. Então, quanto mais temperatura elevada nós tivermos, menos influência desses nutrientes da adubação mineral nós podemos colocar no solo, justamente porque eles não necessitarão.
Então, por exemplo, cada cidade ela vai ter a sua cultura. Então, Alagoas, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, ela vai ter sim a cultura da batata doce, porque não é algo especificamente só de um município ou de um estado. Então, nós vamos ter no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina a estimativa da necessidade de aplicação do N, ou seja, o N é considerado nitrogênio, tem um teor de organização do solo. Já no estado de São Paulo, a gente vai ter uma recomendação de nutriente da adubação mineral variando entre 80 a 160 kg por hectare. E, por último, a gente vai ter também outros tipos de adubações, que são chamados de método de adubações simplificadas, que são o principal benefício da adubação orgânica vai trazer a melhoria de propriedades químicas, físicas e biológicas do solo. Então, nós vamos ter um auxiliar de ciclagem e a disponibilização de macros e micronutrientes no controle de doenças do solo. Além disso, a gente vai ter o pré-cultivo da batata, que sejam elas comerciais ou apenas como adubo verde, e é recomendado para outros métodos consecutivos. Que métodos são esses? A gente vai ter uma concentração de nutrientes em materiais orgânicos que vão ser a cama de aves, entre o primeiro lote, terceiro lote, sexto lote, e o esterco, que são as fezes de suínos e bovinos, além de cinza, palha de arroz, feijão e aveia, onde nós vamos ter a quantidade de nitrogênio e outras capacidades físicas. E, por último, nós vamos ter também a adubação verde. A adubação verde em pré-plantio da batata, ela vai se selecionar as espécies a serem utilizadas, como, por exemplo, a batata baronesa e a batata BRS Camila. Então, o tempo para decomposição e mineralização vai trazer uma sustentabilidade para a falta de doença de plantas e também vai trazer uma relação para a liberação do nitrogênio do adubo verde da demanda. Para dar continuidade, a gente sabe que para a adubação mineral, a gente precisa trabalhar também a irrigação. Então, quando você vai lançar os macros e micronutrientes através da água, esse método é lançado dentro das irrigações, ou seja, dos canos que serão ligados para trabalhar, molhando toda aquela terra onde está encontrada a batata doce. Então, para a gente conhecer um pouco mais sobre os métodos de irrigação, eu passo a fala para Matheus Emanuel e Ilane Bruna. Bom, nós vamos já continuidade falando um pouco sobre a irrigação. E é sempre bom a gente lembrar que a batata é muito sensível ao déficit de água. Mesmo em pequenos períodos de estiagem, eles acabam comprometendo o sucesso da lavoura, sendo a irrigação recomendada em regiões ou estações com distribuição irregular de chuvas. A produção também é afetada pelo excesso de água, por produzir a aeração do solo, favorecer a maior incidência de doenças e lixiviar nutrientes móveis. A irrigação em excesso favorece várias doenças, como a murcha bacteriana, a sarna prateada, a sarna purulenta, eu acho que é assim, a canela preta e a podridão mole. A irrigação por aspersão, notadamente quando em regime de alta frequência, ela favorece condições de alta umidade do dócil vegetal, aumentando a incidência de doenças foliares. Mas, por outro lado, a falta de água, especialmente no início da tuberização, favorece a ocorrência da sarna comum. O Matheus vai dar continuidade e aprofundamento no assunto. Pois bem, como pode ser observado no slide, a demanda de água de uma planta ela depende de vários fatores, como condição climática, tipo de cultura em questão e sistemas de cultivo. Trazendo isso para fatores numéricos, a necessidade total de uma cultura, já incluindo a evaporação do solo, ela vai variar entre 250 a 550 milímetros. Só que ela pode superar 600 milímetros se você tem uma cultura de ciclo longo e ou estando localizada em uma região quente e seca. É importante saber dessas informações em relação à quantidade de água a ser observada e essa questão de necessidade de uma planta, justamente para você estabelecer um parâmetro de importância e relevância da irrigação para a agricultura. Já adianto, e vocês provavelmente já sabem, mas eu tenho que repetir, que é muito importante. Por quê? Vou dar a definição de irrigação agora para poder continuar com a explicação. De forma simples, a irrigação se trata de uma técnica milenar
que tem por finalidade disponibilizar água para a planta. Só que é importante se ater a alguns fatores, como momento, local e quantidade correta. Como minha amiga Bruna acabou de falar, se você coloca mais água que o necessário, você vai estar deixando a planta suscetível a algumas doenças. E se você coloca menos água do que aquela planta precisa, você vai estar deixando ela com condições de déficit hídrico. Então é muito importante você ter cuidado em relação à irrigação, porque a água é um dos principais fatores para o desenvolvimento da planta. E a irrigação ela está super ligada com o desenvolvimento e produtividade da mesma. No nosso caso, a cultura da batata doce. Pois bem, além dos demais fatores a serem observados com a questão de irrigação, nós temos os sistemas de irrigação e o manejo da água para a irrigação. Quando nós falamos de sistema de irrigação, nós temos diversos sistemas que são utilizados. E é importante frisar que nós não temos um sistema único, assim dizendo, para todas as culturas. E por que isso? Porque além das culturas terem demandas diferentes em relação à quantidade de água a ser recebida, nós temos também a questão do local em que aquela planta está inserida, ou seja, o tipo de relevo e as condições climáticas a que ela está suscetível. Logo, é importante nós observarmos todos esses fatores para escolher o melhor sistema de irrigação, pois, como nós citamos anteriormente, uma melhor irrigação da cultura vai acarretar no melhor desenvolvimento e produtividade da mesma. Dentre os principais sistemas de irrigação, nós temos o sistema de irrigação por superfície, sistema de irrigação por aspersão, sistema de irrigação de modo localizado e subirrigação. Então, dentre esses principais sistemas, nós ainda vamos ter alguns subsistemas, a exemplo de, quando nós falamos de sistema de irrigação por aspersão, nós temos o sistema de irrigação de microaspersão, aspersão do tipo convencional, do tipo autopropelido. Quando nós falamos de sistema de irrigação localizado, nós temos o sistema de irrigação por gotejamento, por exemplo. Então, é importante nós sabermos de todos esses sistemas, ou pelo menos ter um conhecimento prévio, para escolher o melhor sistema para determinada cultura. Pois bem, quando nós falamos da cultura da batata, aqui no Brasil, quase que exclusivamente nós vamos ter a predominância do sistema de irrigação por aspersão. Na região, ou nos estados do Sudeste e do Sul, nós vamos ter uma predominância do sistema de irrigação do tipo de aspersão convencional e autopropelido, e ali na região do Cerrado nós vamos ter uma predominância do sistema de irrigação de aspersão do modo pivô central. Pois bem, para além disso, nós temos que ter um determinado cuidado com o manejo da água para irrigação, ou seja, é importante frisar novamente que nós possuímos vários métodos para manejar a irrigação da cultura da batata, só que todos esses métodos vão demandar determinadas informações relacionadas a determinados componentes. Exemplo, tipo de solo em questão, a espécie da cultura em questão e as condições climáticas que aquela planta está inserida. Então, ou seja, mesmo nos sistemas mais precisos, o manejo ele tem que ser utilizado no tempo real. E para isso, atualmente, nós já encontramos um sistema de instalação de sensores, justamente para nós podermos observar uma medição da água do solo e fazer uma estimativa da evapotranspiração. Então, para além disso, do que o nosso trabalho se trata aqui agora, os métodos de irrigação para a cultura da batata, nós temos diversos métodos, nós podemos observar já de início o método com base em medidas da planta, que basicamente nós vamos determinar o momento da irrigação com base na avaliação da aparência visual da planta em questão. Ou seja, nós vamos observar se ela está com déficit hídrico, se o potencial de água que ela possui na sua folha está baixo ou se ela não possui uma temperatura adequada. E partindo dessa avaliação, nós iremos utilizar o melhor sistema de irrigação para aquela planta em questão. Então, além do método com base em medidas da planta, nós vamos ter um método com base na medida dos graus e status de água no solo, ou seja, nós iremos fazer uma avaliação da quantidade de água que aquele solo ele possui. Muitas das vezes isso é realizado com base no tato ou na aparência visual do mesmo, só que é importante frisar que esse tipo de avaliação ele tem uma baixa precisão, principalmente se você não tem um agricultor que é especializado no assunto e não possui determinada destreza em práticas desse tipo. Então, para além desse método, nós vamos ter também métodos com base em medidas climáticas. Então, quando nós falamos de culturas em si, de modo geral, nós temos certa dificuldade em obter os dados de evapotranspiração da cultura. Então, nós vamos ter aí uma medida indireta, métodos indiretos, justamente para a gente tentar encontrar a evapotranspiração de referência e, a partir
desse cálculo de encontrar a evapotranspiração de referência, nós vamos observar e fazer um paralelo com as condições climáticas do ambiente e partir disso para escolher o melhor sistema de irrigação. E, por último, nós também temos o calendário de irrigação, que é basicamente nós possuirmos um conhecimento prévio, um conhecimento antecipado do tempo de irrigação da mesma, ou seja, nós fazermos uns turnos pré-definidos de quando nós temos que irrigar a planta, a quantidade de água a ser inserida na mesma, e quando nós não devemos atuar de forma direta na mesma. Ou seja, quando houver chuva, nós não podemos irrigar naquele mesmo horário, nós não podemos fazer uma irrigação logo após uma chuva, por exemplo. Então, é muito importante nós termos conhecimento desses diversos fatores, ou seja, dos sistemas de irrigação, tipos de manejo para irrigação e dos métodos a serem utilizados. Porque, como eu citei logo lá no início, a irrigação ela está totalmente ligada, ou seja, com o desenvolvimento da planta e, consequentemente, na sua produtividade. Ok. Todos os materiais eles foram diretamente tirados no site da Embrapa, como eu já tinha falado logo no começo do vídeo. Então, a respeito da irrigação, adubação e plantas daninhas, vocês vão encontrar esse link no slide que vai ser disponibilizado. Então, foi tudo tirado do site da Embrapa e também as imagens foram tiradas no site da Embrapa. Qualquer dúvida, pergunta ou complemento dessa gravação, vocês podem falar diretamente com a nossa equipe, que nós vamos estar aptos a ouvir. Agradecemos a participação de todos que estavam presentes aqui nessa apresentação e também agradecemos a todos os telespectadores que vão nos estar assistindo pelo outro lado da tela. Muito obrigado e até a próxima.